sobre o impasse envolvendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. A matéria seria votada nessa semana, mas foi adiada pelo Congresso, que deve analisar a LDO na próxima terça-feira. A mudança de data foi necessária por causa de um impasse entre o Executivo e o Legislativo. O governo, inclusive, precisa fazer alterações no texto para fechar as contas. A gente recebe aqui no Contexto a professora de Finanças Públicas da Fundação Getúlio Vargas, Hélida Graziani Pinto, que vai nos esclarecer a importância da LDO. Oi, Hélida, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Assunto da semana, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias é aquele rascunho, podemos dizer assim, do que vem para o orçamento de 2026. A gente espera que seja aprovado ainda neste ano e que o orçamento não tenha aquela demora que foi do ano passado. Lembrando que o orçamento do ano passado só foi aprovado neste ano, então esperamos que isso seja resolvido o mais breve possível. Bom, mas eu queria que você pudesse explicar para quem está nos assistindo o que é a LDO e quais são essas discussões deste momento, assim, qual a dificuldade de se aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma questão importante, Neila. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece não só as prioridades do que vai ser feito no orçamento do ano seguinte, né? Então ela é sempre feita no ano anterior, ela orienta como se elabora e como se executa o orçamento, mas também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz as metas fiscais, né? Aquilo que o governo deve perseguir durante a execução do orçamento, do ponto de vista de uma meta de resultado primário, de uma meta de arrecadação, de uma meta de despesa, de um acompanhamento em relação à evolução da dívida pública, e em especial que está sendo alvo de disputa com o Congresso Nacional, é tanto essa perspectiva da meta, porque o Tribunal de Contas da União ele tem provocado a necessidade do governo mirar o centro da meta e não apenas o valor menor, né, não aquela base, o piso das bandas de oscilação da meta. Então o governo ele teria até que talvez reduzir as despesas em até 30 bilhões de reais para alcançar o centro da meta. Se ele diz que vai ser resultado equilibrado, que não haverá déficit, ele não pode incorporar uma possibilidade de gastos adicionais em até 30 bilhões de reais. É isso que o Tribunal de Contas da União está demandando que o Executivo redefina. E, por outro lado, o grande conflito com o Parlamento são as emendas parlamentares, sobretudo porque 2026 é ano de eleição, né? As eleições nacionais, as eleições para o parlamento e as eleições nos estados. E os parlamentares querem garantir que essas emendas sejam liberadas, o pagamento seja efetuado até o prazo máximo para não sofrer vedação da lei das eleições, que é no mais tardar início de julho, final de junho, início de julho de 2026. Se o Executivo paga as emendas parlamentares com essa prioridade de todas elas serem executadas no primeiro semestre, e caso o Executivo tenha que fazer contingenciamento, ou seja, limitar as despesas para cumprir essa meta de resultado primário, acaba que fica um desequilíbrio na relação entre os poderes, porque o Executivo vai ter menos espaço para fazer política pública e também ele próprio, Executivo, deseja concorrer à reeleição e fazer os políticos nas suas bases estaduais. Então, é uma espécie de briga, de cabo de guerra, em relação a quem vai ter prioridade na execução orçamentária do ano que vem, do ano das eleições, quem vai ser responsabilizado por entregar o cumprimento da meta de resultado primário, do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, e quem vai conseguir influenciar mais as eleições. Em síntese, o grande conflito é esse. Bom, você falou a respeito do Tribunal de Contas da União. O ministro Benjamin Zimmer havia questionado justamente essa questão da meta central ali, para que o governo pudesse bater essa meta central. O ministro voltou atrás e disse, espera aí, está no fim do ano, ainda não dá tempo de vocês resolverem esse problema, vamos manter como está. Agora, eu queria também que você pudesse explicar para nós qual é essa diferença, porque meta de déficit zero para a gente é apenas uma, que é o equilíbrio fiscal. O que a gente gasta e o que a gente recebe aqui no mesmo patamar. Agora, o que seria esse equilíbrio para baixo, esse equilíbrio para cima aí que o Tribunal de Contas da União veio falando essa semana? É porque tem uma previsão na lei do novo arcabouço fiscal, é a Lei Complementar 200 de 2023, de que há uma banda de oscilação inferior e uma banda de oscilação superior
em que a meta seria reputada atingida, ou pelo menos o novo arcabouço fiscal permite uma certa flexibilidade no cumprimento da meta, do mesmo modo como nós temos em relação à meta de inflação. Quando o Banco Central não atinge propriamente o centro da meta, mas fica nas bandas de oscilação, ele não é propriamente considerado como não tendo cumprido o regime de metas de inflação. Então, inspirado no modelo do Banco Central, o novo arcabouço fiscal permitiu uma oscilação um pouco abaixo e um pouco acima, por isso as bandas de oscilação, e o Tribunal de Contas da União trouxe a necessidade de o governo adotar uma postura mais conservadora na interpretação dessas bandas de oscilação, porque até aqui o Executivo Federal havia interpretado que poderia mobilizar a sua execução orçamentária, né, a Secretaria do Tesouro Nacional, até mesmo na margem mais confortável, que é a meta inferior, que é a banda inferior da meta de resultado primário. Isso é onde tem essa folga relativa de 30 bilhões de reais. Mas se tiver que perseguir o centro da meta, esses 30 bilhões teriam que ser cortados e, inclusive, implicaria uma restrição, um contingenciamento proporcional de emendas parlamentares, que o ministro da Fazenda, o ministro Haddad, chegou a quantificar e estimar a repercussão de 7 bilhões de reais em emendas parlamentares que deveriam ser contingenciadas. Por quê? Porque o contingenciamento para o Executivo e para o Legislativo deve ser proporcional. Não é o Executivo sozinho que vai suportar o peso do contingenciamento. Mesmo as emendas impositivas, né, que já têm um dever de execução, elas não podem ser blindadas do contingenciamento se houver necessidade de, eventualmente, reduzir despesa para garantir o cumprimento da meta de resultado primário. Então, os parlamentares não podem buscar uma blindagem das suas emendas se houver a real necessidade de contingenciamento. E é esse o diálogo difícil que está ocorrendo na Comissão Mista de Orçamento durante os debates do projeto de LDO para 2026. Bom, vimos aí a derrubada, enterraram o projeto, a medida provisória que iria substituir o aumento do IOF. Com isso, o governo deixa de receber aí bilhões de reais, se não me engano até 30 bilhões de reais em 2026, 2027, o que vai atrapalhar muito essa questão do fechamento do orçamento. O que a gente pode esperar sem esse valor que estava previsto aí pelo ministro Fernando Haddad, para fechar o orçamento? Então, a gente pode esperar que não haja o cumprimento dessa meta de déficit zero, ou o governo vai dar o seu jeito? A perspectiva de 2025, que é o que estava em debate no Tribunal de Contas da União, obteve uma decisão que permite ao governo trafegar com segurança jurídica e terminar o exercício dentro daquilo que havia imaginado, que é a banda inferior, né, da meta. A oscilação vai ser ainda favorável ao Executivo. Mas para 2026, certamente, o Executivo vai ter que rever com mais clareza as suas estimativas muito otimistas de arrecadação, vai ter que fazer uma lupa, um exame muito detido sobre as despesas obrigatórias, inclusive algumas delas estão crescendo numa velocidade acima do que o governo havia estimado. As despesas previdenciárias, por exemplo, crescem acima da estimativa do Executivo, então ele precisa ser cauteloso, e isso vai implicar, das duas uma, ou ele coloca para 2026 uma meta de resultado primário que traga de fato mais segurança de que ele vai conseguir alcançar, então ele flexibiliza o que ele havia enviado em maio. O projeto de LDO foi enviado em maio, né? Dia 15 de maio de 2025 para o ano de 2026. Então, ele pode ainda alterar durante a tramitação que está acontecendo no Congresso e colocar uma meta mais folgada. Até porque em ano eleitoral os parlamentares vão querer efetivamente margem para liberar suas emendas e não ter esse risco de contingenciamento às vésperas das eleições. É mais fácil barganhar com o Congresso se tiver essa folga. Mas o mercado e obviamente, as pessoas que acompanham as contas públicas vão apontar que essa flexibilização tem um teor eleitoral e pode causar um certo mal-estar. A segunda alternativa, efetivamente, é fazer um exame de onde teria margem de despesa discricionária, porque não pode cortar despesa obrigatória, a menos que haja uma alteração legislativa, ou expansão de arrecadação tributária, como o governo já tentou, infelizmente não conseguiu, em algumas passagens, tentando negociar tributação de bens, tentando reverter algumas iniquidades tributárias,
provavelmente também não vai conseguir aumentar a arrecadação. Então, o cenário é muito complexo e vai, de fato, demandar mais tempo. A mim me parece que a LDO não deve ser aprovada, de fato, de forma definitiva na próxima semana. A tendência é realmente repetir a postergação da LDO até no mais tardar dezembro, porque sem a LDO não pode começar o exercício financeiro. A gente até começa sem orçamento. Sem a LDO é impossível começar. Então, a barganha provavelmente vai continuar, vai ganhar uma espécie de tensionamento crescente, como se fosse uma fervura maior, e tudo isso tendo em mira as eleições de 2026. Falando em orçamento, qual é a distância entre a LDO e o orçamento de 2026? Qual é esse caminho? Uma precisa ser aprovada para que a outra comece a acontecer ou não? Muito boa pergunta, Neila. Até para explicar para todos que nos ouvem, peço desculpa às vezes ser tão técnica, né? A LDO é enviada em maio. Em tese, ela deveria ser aprovada até julho do ano anterior ao que ela vigora, ou seja, no primeiro semestre, porque ela é essencial para orientar a elaboração do projeto de lei de orçamento e depois para garantir a segurança da execução do orçamento. Então, ela é enviada em maio para ser aprovada até julho. Só que, infelizmente, a nossa realidade de tanta disputa entre parlamento e executivo, a gente tem empurrado as LDOs para serem aprovadas até praticamente quase o Réveillon. Eu me lembro no ano passado a promulgação da LDO que vigora em 2025, ela foi feita no dia 30 de dezembro de 2024, quase no apagar das luzes e com esse risco de não ter como pagar nem salário de servidor, né? Então, o Congresso tem empurrado a LDO no limite do prazo e, por vezes, a lei de orçamento, que é enviado, projeto de lei em agosto, e que deveria ser aprovado também até o final de dezembro para regular o ano a que se refere. Então, o orçamento é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, então tem que ser aprovado até 31 de dezembro do ano anterior. Mas no Brasil a gente tem aprovado a LDO até o final de dezembro do ano anterior e por vezes é entrado até maio, já houve casos extremos, até junho do ano a que se refere o orçamento, sem uma lei aprovada, tamanha disputa entre executivo e legislativo. Bom, agora sim, acho que quem está nos assistindo entendeu como funciona a LDO, são letras, né, palavras LDO, LOA, que as pessoas que estão em casa não estão acostumadas, mas agora sim deu para entender e a gente torce para que isso seja aprovado, que não chegue até o Réveillon, para que isso seja aprovado logo, para que as contas sejam resolvidas aí o mais rápido possível. Hélida, obrigada pela análise, pelas explicações aqui para mim e para a nossa audiência. Muito obrigada.